Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Sistemas Térmicos. Dando continuidade ao estudo de ciclos de compressão mecânica de vapor, compressão vapor. Por enquanto a gente está tratando de ciclos idealizados, com compressão isentrópica, transferência de calor isobárica, processos reversíveis onde é possível, Mas, de qualquer modo, a partir dessas análises, a gente consegue ter vários insights, sobre comportamento do sistema, entre outros aspectos. Então, na aula passada, a gente começou a ver o ciclo de estágio simples, a diferença dele em relação ao ciclo de Carnot, e também a gente viu uma discussão em relação ao superaquecimento e o subresfriamento, que é comum na aplicação, Agora, passando para sistemas que operam a temperatura mais baixas, assim, ciclo de estágio simples, dependendo do tipo de fluido, mas pegando um fluido que tem características apropriadas, ele é razoável a operação dele até a temperatura de menos 30 graus aproximadamente, Abaixo disso já começa a ficar meio complicado de utilizar um ciclo simples. Aí por quê, Então, iniciando o item 3.5 aqui, então se a gente pegar um diagrama TS, então, vou pegar um diagrama TS aqui, então vamos só desenhar algumas isobáricas. Então o diagrama, aqui já preparei o diagrama pH também. Então vamos considerar aqui um ciclo que está operando entre essas duas temperaturas aqui. Vamos chamar de T1, T2. Então aqui vai ter o processo de transferência de calor, durante no processo de condensação, expansão isentálpica e processo de evaporação aqui, Aí aqui vamos colocar as pressões P1, P2, P3. Então aqui ele operaria nesse trecho aqui, daqui até aqui, pegando uma isentrópica aqui e tendo um processo de condensação, Aí supondo que a gente queira uma temperatura de evaporação mais baixa, Por exemplo, T3 aqui. O que vai acontecer, Então, considerando a mesma temperatura de condensação, T1 aqui fixo, aí teria expansão até a pressão correspondente aqui, então seria P3 aqui, P2, P1. A partir daqui teria a evaporação até a condição de vapor saturado, de vapor saturado teria a compressão até a condição, a pressão de condensação, Aí daqui iniciaria o processo de transferência de calor para o ambiente. Então até do esquema aqui que a gente representou, a gente já vê um problema, Problema aqui relacionado com a temperatura muito elevada na saída do compressor. Então já tem um ponto aí, Então conforme vai caindo a temperatura, devido ao fato que a linha de líquido vapor saturado tem derivada negativa aqui, Então vai caindo para cá. Aí a temperatura de saída do compressor fica bem elevada, Então se a gente vier aqui no diagrama pH, então aqui teria expansão até o ponto P3, aí transferência de calor, desse ponto aqui teria a compressão, conforme tinha comentado, as linhas de entropia constante acabam ficando um pouco mais inclinadas conforme vem nessa direção. Então, daqui também a gente já vê que o trabalho de compressão vai ser muito maior, se comparar com esse daqui. Então, porque o trabalho de compressão é basicamente variação da entalpia, e daqui para cá. Aí outro ponto também é que aqui, com a temperatura um pouco mais elevada, a gente tinha essa capacidade aqui de refrigeração, Aí, conforme vai caindo a temperatura, devido à característica aqui da curva de saturação, a capacidade calorífica cai um pouco também, Então precisa de uma vazão máxima um pouco maior. Então só listando aí alguns problemas, que podem ser relacionados com a utilização de fluido a temperatura muito baixa. Bom, antes de listar as desvantagens, então só colocando aqui, para ciclo simples, então ok, para temperatura de evaporação maior do que aproximadamente menos 30 graus. Aí depende do fluido, Tem fluido que vai bem e tem fluido que já não vai bem para essa faixa de temperatura, Depois a gente entra na discussão dos fluidos. Aí quais são as desvantagens de utilizar um ciclo simples, estágio simples para temperaturas mais baixas, Bom, aqui a gente já até comentou, Então a temperatura de descarga do compressor é bem elevada, Então aí pode dar problema de lubrificação, problema de falha de válvula, problema mecânico mesmo,
Aí depois a gente vai fazer um exemplo, a gente vai ver que a temperatura de fato fica bem elevada, né? Então, um dos problemas é relacionado com elevada temperatura de descarga do compressor. 2. Elevado deslocamento do compressor. Por quê? Porque conforme a gente tinha comentado, né? Então a gente tinha até comentado aqui que o ΔH no evaporador reduz com a redução da temperatura de evaporação, né? Com isso, para um dado Q ponto de refrigeração, que é dado por M ponto ΔH no evaporador, se isso aqui cai, para isso daqui ser mantido, tem que subir o M ponto, né? Beleza, então aí já tem um aspecto relacionado com o aumento da vazão máxima, né? Outro aspecto é relacionado com a redução da pressão de 2 para 3, é o seguinte, que conforme cai a pressão da fase vapor, aumenta o volume específico, né? Então, o deslocamento volumétrico do compressor, vamos considerar aqui como sendo ponto 3 linha. Seria o que? Seria vazão máxima, aproximadamente, né? Vazão máxima no circuito, vezes o volume específico no ponto 3. Então, o volume específico no ponto 3 ele é menor do que o volume específico no ponto 3 linha aqui, né? Por quê? Porque com a redução da pressão você aumenta o volume específico, né? Aí, com o aumento do volume específico, você tem uma vazão volumétrica maior. E o que é a vazão volumétrica no compressor? Ela é definida lá pela parte mecânica mesmo, né? Então você tem um cilindro com o pistão e o sistema lá, biela-manivela, né? Que vai comprimir. Então, para ter uma vazão máxima maior, você precisa ter um componente maior, né? Então vai aumentando o preço aí do sistema, né? Então, elevado o deslocamento do compressor devido a esses dois aspectos, né? Tanto aumento da vazão máxima quanto aumento do volume específico, né? Aí, a partir dessas discussões também, a gente pode chegar na conclusão que tem uma redução do COP, né? Redução do COP. Isso daí pode ser observado até para o ciclo reversível, né? Conforme a gente tinha visto lá. Então, o COP do reversível a gente obteve na aula retrasada, se não me engano, é 1 sobre T conde T evap menos 1. Então, conforme você reduz isso daqui fica maior. Então, aí isso daqui reduz, né? Então, fica o COP mais reduzido. E a gente pode olhar aqui para cá também, né? Então, para processo de transferência de calor reversível, né? Então, aqui a capacidade calorífica seria essa daqui, né? Um ciclo com temperatura mais elevada, o vermelhinho. E qual que seria o trabalho de compressão, né? O trabalho de compressão seria dado aqui pela diferença entre Qcond e Qref. Então, aí obtém trabalho de compressão. Aí, conforme a gente reduz a temperatura de operação, capacidade calorífica continua aqui, né? Então, conforme tinha comentado, para chegar no mesmo valor do Q ponto tem que aumentar a vazão máxima, porque fica mais fácil olhando para cá, né? Pelo lado direito aqui. Só que aí o trabalho aumenta bastante, né? Então, como o COP é a capacidade calorífica dividida pelo trabalho, então a gente já vê aí intuitivamente que tem uma redução do COP significativa, né? Aí voltando aqui para os slides, então aqui é para ilustrar, né, como é que fica o comportamento. Então aqui tem alguns fluidos, tem a amônia, o R12, o R22, e aqui tem um ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot depende somente das temperaturas, né? E aqui tem aquele ETA-R que a gente tinha discutido, né, que é o COP dividido pelo COP de Carnot. Então, conforme cai a temperatura de evaporação, aqui está tudo para 90 Fahrenheit, então que é 32 graus aproximadamente, né? Aí conforme cai a temperatura de evaporação, a gente vê aqui que o COP cai bastante, né? Então para a temperatura de evaporação aqui na ordem de menos 20, o COP é na ordem de 3, aí conforme vai caindo chega até 1, né? Então já fica um valor bem baixo. Aqui é bem representativo também, né? Então a eficiência do ciclo teórico de estágio simples também tem uma redução significativa aqui, né? Então aqui, essa curva aqui é o ETA-R lá que a gente tinha visto, que era o COP por COP-R, COP reversível, né? E também o aspecto que a gente tinha discutido, né, relacionado com a temperatura na saída do compressor, né? Então, para menos 20 graus, pegando a amônia aqui, a temperatura de saída aqui seria uns 280 Fahrenheit aproximadamente, que dá aproximadamente 130 graus Celsius, né? Aí, conforme vai caindo a temperatura de evaporação, vai aumentando a temperatura de saída, né? Então, isso aí pode ter alguns problemas, né? Relacionados com lubrificação, problemas mecânicos mesmo, né? Incluindo válvulas. E
Então, isso aí. Aí para mitigar um pouco esses problemas, tem algumas soluções, né? Então, uma das soluções é a utilização de ciclo de compressão com múltiplos estágios. Então, a gente vai entrar nesse aspecto aí, nesse conceito. Ah, tá. Antes de voltar lá para a nota de aula, então aqui só para ilustrar também, aqui calculando, eu fiz uma planilha aqui para ilustrar o cálculo do COP para diferentes temperaturas, né? Então aqui a gente tem temperatura de condensação de 60 graus, então temperatura de evaporação de 0. E aqui na coluna, na tabela direita, temperatura de evaporação de menos 30, né? Então aqui é o COP de Carnot, a gente vê que o COP de Carnot cai significativamente, né? E o COP teórico, né? Então o COP teórico também cai bastante. E a gente vê que a relação entre o COP teórico e o COP de Carnot, então esse por esse, que é dado pelo termo ΔR, né? Também cai com a redução da temperatura, né? Concordando com essa linha que está aqui, né? Esse grupo de linhas aqui. Aí, para mitigar um pouco esses problemas, uma das possibilidades é a utilização de sistemas com múltiplos estágios, né? Então, esse conceito aqui utiliza um fluido simples, né? Uma substância só, operando em 2 estágios de pressão. Então, antes de passar lá para os slides, então só comentando aqui a ideia do sistema. Então, aqui na parte de baixo é onde a gente vai ter a remoção de calor do ambiente que a gente gostaria de refrigerar, né? Pode ser um refrigerador a baixa temperatura, algum processo industrial, por exemplo, né? Aí tem a compressão, um trocador de calor intercooler aqui, né? Só para reduzir um pouco a temperatura. Com isso, aqui a gente tem saída de vapor, o vapor mistura com um líquido do mesmo fluido, né? Fase líquida. Aí nessa mistura ele já cede calor para o líquido, então uma parte dele, assim, ocorre uma transferência de calor, né? Ele tem redução da temperatura e parcela do líquido vai sendo evaporada junto, né? Porque o líquido está em condição saturada aqui. Aí esse vapor gerado aqui passa por um compressor de alta pressão, passa pelo condensador que rejeita para o ambiente, aí do ambiente, do condensador, o fluido passa pela válvula de expansão aqui, né? Normalmente para esse conceito aqui, operando com amônia, é uma válvula float valve, que é uma válvula de nível, né? Para manter o nível aqui mais ou menos na mesma posição. Aí, parcela do líquido que está aqui é encaminhada aqui para a válvula de expansão, aí fecha o ciclo, né? Então aqui roda um dado M ponto e aqui roda um M ponto maior, né? Então, passando lá para a nota de aula. Então, item 3.6, ciclo de compressão vapor múltiplos estágios. Então, ciclo de compressão vapor múltiplos estágios, né? Então, para condições com elevadas razões de temperatura de condensação e temperatura de evaporação, a utilização de estágios simples, né, de um único compressor, pode levar a temperaturas excessivas na saída do compressor. Assim, pode-se utilizar intercooler e multistágio, né? Então, esse aqui é o problema que a gente tinha comentado anteriormente, né? De temperatura elevada na saída do compressor. Então, só repetindo aquele esquema lá que estava lá no slide. Então, o que a gente vai ter, né? Então, a gente, só colocando aqui no quadro. Então, aqui está o esquema aproximado, né? Então, esse conceito aqui é utilizado mais para amônia, né? Com contato direto aqui entre as duas fases. Então, o vapor aqui sai do compressor. Ele é injetado aqui no intercooler flash. Aqui a gente pode ter um intercooler operando com água. De qualquer modo, aqui ainda sai vapor superaquecido. O vapor é injetado na base aqui do tanque, né, que está alagado. Então, o vapor, conforme ele vai subindo, ele vai transferindo calor, né, vaporizando uma parte do líquido e reduzindo a temperatura, né. Aí esse vapor todo aqui vai para o compressor de alta, depois condensa, rejeitando calor para o ambiente. Aí o líquido aqui volta para o intercooler flash. Conforme tinha comentado, normalmente aqui utiliza uma válvula boia, né, para ter um controle aqui do nível. Aí o líquido saturado aqui sai do intercooler flash e é direcionado aqui para o evaporador do sistema de baixo, né. Aí esse evaporador aqui que vai ser o responsável por absorver calor do ambiente que está querendo que você está interessado em fazer refrigeração, né. Então aqui seria o ponto de refrigeração. Colocando em termos de diagrama TH e TS e pH, então aqui teria, vamos considerar aqui que
aqui seria a temperatura ambiente, por exemplo. Então aqui seria o ciclo de alta, então transferência de calor aqui, expansão até a temperatura do intercooler flash. Aí daqui pegaria uma parcela do líquido saturado, teria expansão até a temperatura de evaporação, né? Então, temperatura de evaporação. Aí daqui ele absorve o calor do ambiente que o objetivo é refrigerar, né? Então aí tem compressão. Aí aqui pode ter um resfriador intermediário, né? Representado aqui por esse trocador de calor, rejeitando calor para o ambiente. E aí fecha o ciclo, né? Aí a gente pode colocar as nomenclaturas, né? Chama aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí colocando aqui, então colocando os estados termodinâmicos aqui no esqueminha também, né? Vai chamar aqui de TIN, temperatura do intercooler. Aí aqui a gente pode ter, colocando no diagrama pH também, então a gente vai ter Pcond, Pevap, então aqui de Pint. Então a gente teria algo parecido, né? Então aqui a gente vai ter um ciclo de compressão mecânica convencional, então sai do Pint, compressão isentrópica até o ponto 9, ponto 8 aqui, expansão do ponto 1 até o ponto 2, aí do ponto 2 uma parcela do líquido do líquido saturado vai ser expandida, né, até o ponto 4, expande, absorve calor lá no evaporador até o ponto 5, é comprimido até o ponto 6, troca calor, rejeita um pouco para o ambiente até o ponto 7 e volta para o ponto 8 aqui, né? Então aí está o ciclo múltiplo estágio com o intercooler flash, né? Então isso aqui é mais para amônia. Aqui acho que está bem claro, né? Mas então trabalha com fluido único nos dois estágios e a interface entre os dois fluidos, entre os dois ciclos, é dada através do intercooler flash, que é um trocador de calor contato direto, onde o vapor proveniente do compressor de baixo é injetado na base e transfere calor para o líquido. Pode vaporizar, que tem uma parcela que vaporiza, né? Então, conforme está representado aqui, né? Então, o líquido saturado aqui sai do intercooler flash e aí passa pelo dispositivo de expansão, né? Outro aspecto também, né, que acho que vale a pena enfatizar, é que a vazão máxima que entra aqui no compressor de alta, de onde que ela vem, né? Então, o vapor que sai aqui do compressor de baixo, então esse trecho aqui, ele transfere calor, só que ele não vai condensar, né? Então, como ele vai estar entrando superaquecido, né? E a saída ali do trocador é o ponto 8 para o vapor, né? Então ele vai só resfriar idealmente até a condição de vapor saturado, né? Então, aqui no ponto 9 vai ter a vazão, quer dizer, no ponto 8 aqui vai ter a vazão desse circuito aqui, né, do vapor, mais a parcela do vapor que é vaporizado, né, porque para resfriar do 7 para o 8 tem uma parcela do líquido aqui que é vaporizada, né, então tem mais uma vazão de vapor. Então é isso aí, então a vazão nesse trecho aqui é maior do que nesse trecho aqui, então legal. Aí vamos fazer um exemplo aí só para a gente ver se de fato tem uma redução ou não do COP, né, pela utilização de múltiplos estágios. Aí depois a gente continua com a discussão sobre outros conceitos. Então, vamos considerar aqui um sistema de refrigeração operando com amônia, com temperatura de evaporação de menos 45 graus Celsius e condensação de 60 graus Celsius, capacidade frigorífica de 3.500 watts. Aí estime o COP, máxima temperatura e deslocamento do compressor para duplo estágio, com intercooler flash a menos 10 e saída do intercooler de baixa a 60 graus, aquele intercooler a água, né? E comparar isso daí com uma condição de estágio 5. Aí, quiser dar um pause aí para copiar o enunciado, é legal. Aí, então, passando aqui para uma planilha, já meio que organizei os dados. Então, temperatura de condensação 60 graus. Aí eu considerar os mesmos pontos que estão aqui, né? Então a gente vai ter o ponto 1 que vai estar a 60 graus, ponto 3 pelo enunciado aqui vai estar a menos 10, conforme está aqui, né? E o ponto 4 vai estar a menos 45. Então tá aqui, né? Então a gente já tem as condições de saturação. Então, colocando aqui na planilha, né? Então, no ponto 1, que vai ser a condição de saída do condensador, vai ser 60 graus, título de vapor igual a 0, né? No intercooler, o que a gente vai ter, né? Então, fala lá no enunciado que a temperatura vai ser de menos 10 graus Celsius. Aí no ponto 3 aqui, então, ponto 2, o ponto 3 e o ponto 8, tá tudo a menos 10. Então, já tá tudo aqui, né? 2, 3 e ponto 8, tá tudo a menos 10. Aí, conforme ele expande para o ponto 4, ele vai para menos 45, que é igual à temperatura do ponto 5, né? Então, menos 45 aqui no ponto 4 e no ponto 5. O ponto 7, falando no enunciado aqui,
que a saída do intercooler é 60 graus. Então, é o ponto 7 aqui, né? Então, ponto 7 é 60 graus. Aí falta o restante das coisas, né? Dos parâmetros. Aí, para adiantar, para ficar mais dinâmico aqui, eu já fui lá numa tabela de propriedades termodinâmicas. Isso aqui eu peguei lá do Bornack, Contact, que é depois do Van Wylen, né? Então, tá aqui só para dar uma olhada, né? Então, propriedades saturadas de amônio. Aí eu fui lá, peguei os dados de entalpia, volume específico e para onde é necessário entropia, né? Entalpia a gente sempre vai precisar, né? E entropia a gente precisa para onde? Então a gente precisa para cá e para cá, né? Porque o processo de compressão aqui é isentrópico, o processo de compressão aqui é isentrópico. Aqui não, assim, pode pegar entropia, mas não vai utilizar, né? Aqui também não, nesse processo, então não faz muito sentido, né? E o volume específico também peguei só do ponto 5 e do ponto 8, né? Porque vai ser o ponto em que vai ter a compressão, né? Que é onde vai entrar o volume específico, que pede o deslocamento do compressor, né? Aí então, beleza. Aí pegando as condições de amônia saturada, então HL, HV, estão aqui nessas colunas, para os pontos que são necessários também, né? Aí do ponto 1, voltando aqui, ponto 1, líquido saturado, né? Então líquido saturado tem que ser igual a esse daqui, né? Então a entalpia já está dada aqui. Aí do ponto 1 para o ponto 2, expansão isentálpica. Então, mesma entalpia, né? Como eu sei as condições de saturação aqui a menos 10 graus, eu consigo calcular o título de vapor, né? Então, título de vapor está o cálculo aqui, H menos HL sobre HV menos HL. Então, só a definição lá termodinâmica, né? Para quem não deu uma esquecida aí, então vai dar para... facinho, né? Então, calculei o título de vapor aqui. Nem precisa, né? Mas só para ter noção aqui da ordem de grandeza do valor, acho que é interessante. Aí o ponto 3, o que vai ser, né? Ponto 3 é esse ponto aqui, que é a condição de líquido saturado, né? Então, consigo determinar as propriedades do ponto 3 só pegando a condição de líquido saturado. Então, a entalpia vai ser essa daqui, né? 134, está aqui. Aí do ponto 3 para o ponto 4 é uma expansão isentálpica também. Então a entalpia desses dois aqui são iguais, né? Então tá até combinado aqui de verdinho. Aí com isso eu também consigo calcular o título de vapor. Então já tá até calculado aqui do mesmo procedimento. Aí beleza. Aí o ponto 5. Então o ponto 5 tá aqui. É a condição de vapor saturado a menos 45 graus Celsius, né? Então tá aqui. Menos 45. Condição de saturação é igual ao ponto 4, né? Só que aí título de vapor igual a 1. Então já está aqui, né? 1380, que é igual aqui. Se quiser ver, está até o cálculo aqui, né? Então é x vezes HV mais 1 menos x vezes HE. Aí ponto 6. Aí daqui a pouco a gente calcula, né? Mas de qualquer modo, no ponto 5, eu fui lá na tabela e peguei o valor da entropia. No ponto 6, a entropia tem que ser igual no ponto 5, né? Porque aqui é um processo de compressão isentrópica, daqui para cá. E a pressão no ponto 6 é igual à pressão no ponto 3, que aqui é um processo isobárico, né? De transferência de calor. Então aqui eu tenho a entropia do ponto 6, que é igual à entropia do ponto 5, e tem a pressão do ponto 6, que é igual à pressão do ponto 3. Aí a partir dessas duas propriedades termodinâmicas independentes, eu consigo chegar na entalpia, né? Que é o parâmetro que eu gostaria de determinar, né? O parâmetro que a gente vai utilizar nos balanços, nos trocadores. Tá, aí passando aqui para o ponto 7. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o ponto 7 é a pressão do ponto 3, que é um processo isobárico, e no enunciado fala a temperatura no ponto 7, né? Então, é 60 graus. Tá aqui. Ponto 8. Ponto 8 é vapor saturado a temperatura 3, então, menos 10 tá aqui também, né? Então, vapor saturado, título de vapor igual a 1, entalpia de 1430. Então, já está determinado aí a partir da dado de tabela. Aí o ponto 9 tem a mesma, ponto 9 aqui, tem a mesma entropia do ponto 8, processo isentrópico, né? E tem a mesma pressão do ponto 1. Então, pressão do ponto 1, 2614, e entropia do ponto 8. Tá aqui. Então, a gente já determinou esse aqui também, né? Então, esse aqui a gente já conhece. Esse daqui ainda não, esse daqui a gente já conhece também, né? Então, só das tabelas de saturação. Aí, então, para esses 3 pontos aqui que a gente ainda não determinou, são condições de vapor superaquecido. Aí eu fui lá no próprio livro, né? Então, peguei a tabela lá de amônia superaquecido. Eu sei a pressão, então, pegando aqui, por exemplo, no ponto 6, que eu gostaria de determinar, né? Eu sei que a pressão é 290,9 e a entropia é 6,05. Aí eu gostaria do quê? Da entalpia. Então, a pressão 290,
Então fica entre essas duas tabelas aqui, de 200 e 300, né? Então eu peguei esses dados aí e já organizei aqui, de 200 e 300. Fiz a interpolação linear para 290.9 e eu vi aqui que a entropia, que eu estou interessado, né, 606.05, cai entre esses dois valores, né? Aí aqui eu só fiz a interpolação da entalpia. Então tá até a expressão aqui, né? Interpolação linear com base na entropia. Então eu cheguei na entalpia aqui do ponto 6, que é a saída do compressor de baixo. Aí do ponto 7, o que eu tenho, né? Então eu tenho a pressão conhecida e eu tenho a temperatura conhecida, né? Então a 60 graus, 290. Então tá aqui, na verdade o valor da entalpia é essa daqui, né? Eu peguei o valor errado aqui, é bom que a gente corrija. Então entalpia a 290 kPa e 60 graus. Então já corrigi ali a entalpia. Então resolvi. Aí falta só o ponto 9, né? Então o ponto 9 é o mesmo procedimento, né? Então a pressão eu sei é 2614.4, que é igual a pressão no ponto 1. Eu sei a entropia. Aí então fui lá, peguei a tabela de 2 MB e 5 MB. Então aqui fiz a interpolação dela para 2614.4. E qual que é a entropia lá? Então 5.46, está entre esses dois aqui. Aí fazendo a interpolação aqui para a entalpia, está aqui a expressão, chega no valor de entalpia de 1758. Então beleza, então determinamos a entalpia de todos os processos, né? Aí para os dois ciclos, então vamos tentar fazer aqui. A capacidade de refrigeração dada era de 3.500 watts, né? Aí se a gente vir aqui, o que a gente vai ter no evaporador, né? Então a gente vai ter Q de refrigeração é igual a M ponto, aí vai ser essa variação de entalpia aqui. Então vai ser H5 menos H4. Então H5 menos H4. Eu estou interessado aqui no M ponto. Então é só passar o H5 menos H4 dividindo aqui que eu chego no valor do M ponto. Então M dot. Então aí chega na vazão máxima do ciclo de baixo. Beleza. Sim. Ainda aproveitando que a gente está aqui na discussão sobre tabela, né? Aí para o ponto 6, eu também fiz a interpolação com base na entalpia aqui para chegar na temperatura, então deu 64 graus Celsius. Aí depois ele cai para 60, né, no intercooler a água. E no ponto 9 aqui, fiz a interpolação também, com base na entropia. Então aqui deu uma temperatura de 150 graus Celsius. Temperatura bem alta já, né? Tá, então aqui a gente já resolveu um dos pontos lá do enunciado, né, que era solicitado. Então a temperatura máxima do ciclo vai ser lá no ponto 9, 153 graus Celsius. Então que é esse ponto aqui, né? Então, lá no enunciado, temperatura máxima do sistema. Já achamos a vazão máxima também, né? Então, a gente consegue até fazer uma estimativa do deslocamento do compressor. Então, bom, no caso do ciclo de duplo estágio, a gente vai ter duas vazões, né? De qualquer modo, a gente determinou a vazão do ciclo de baixo aqui. Agora, a gente tem que determinar a vazão do ciclo de alta aqui, né? Como que a gente faz isso? Para determinar a vazão do ciclo de alta, a gente pode pegar lá no Flash Intercooler. Então, a gente vai ter o cador de calor. Aqui a gente vai ter M.B. Aqui a gente vai ter M.A. E aqui a gente vai ter o M.A, que é o M ponto do ciclo de alta, né? Aí se a gente considerar que bom, regime permanente a gente já está considerando, né? Mas considerando que não tem transferência de calor para o ambiente, então aplicando a primeira lei para volume de controle, então a gente fica com Q ponto menos W ponto, só colocando por extenso aqui. Aí simplificando que dá para simplificar, né? Regime permanente, variação de energia cinética potencial desprezíveis, sem realização de trabalho, sem transferência de calor para o ambiente, né? Considerando o volume de controle dado aqui, né? Então, volume de controle compreendendo o... Então o que a gente fica, né? Então a gente fica com 0, que é igual. Aqui a gente vai ter o M ponto P. Então só colocando o nome dos pontos, né? Então aqui vai ser o ponto 8, aqui vai ser o ponto 7, aqui vai ser o ponto... vai ser o ponto 2 e aqui vai ser o ponto 3. Então, pegando propriedades médias, né, valores médios, então a gente fica com M.A H8 menos M.A H2 mais M.B H3 menos M.B H7. Aqui que a gente está interessado é M.A, né? Porque M.B a gente já tem. Então a gente determinou a partir da análise do evaporador de baixa, né? Então só isolando aí para o M ponto de alta, então a gente chega numa M.A é igual a M.B vezes isso daqui, né? H7 menos H3 sobre H8 menos H2. Então voltando lá para a planilha, então chamar aqui M ponto de baixa, aí M ponto de alta, aí só colocando aquela expressão, né? Então chega nessa vazão aqui do compressor, né? Vazão máxima do ciclo de alta. Aí a gente consegue chegar no vazão volumétrica, né? Então vai ser basicamente a vazão máxima de cada circuito multiplicado pelo volume específico, né? No ciclo de baixa, a entrada é o ponto 5,
Então vai ser vazão máxima do de baixa vezes o volume específico, B. Então aqui dá metro cúbico por segundo. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Então a gente chega nesse valor para o ciclo de baixa, né? E para o ciclo de alta, mesma coisa, né? Só que o volume específico vai ser esse daqui, então metro cúbico por segundo. Reparem aqui, né, que a vazão volumétrica no ciclo de baixa acaba sendo maior que no ciclo de alta, muito embora a vazão do ciclo de alta seja bem maior, né? Mas o volume específico é 5 vezes aproximadamente, né, no ciclo de baixa. Então, devido à baixa pressão, né? Então, tem um deslocamento volumétrico bem maior. Então, legal. Então, aí a gente chegou nas vazões volumétricas, né, que são outro ponto aqui que foi solicitado no enunciado, né, deslocamento do compressor. Agora falta o COP, né? Aí como que a gente estima o COP? Então voltando lá para a nossa nota de aula, então COP vai ser igual a QRF, então é dado no enunciado, né, 3.500. O que a gente vai ter aqui no circuito, né? Então a gente vai ter dois gastos de energia, né, do circuito de múltiplos estágios. Então a gente vai ter energia aqui e energia aqui, né? Então vamos calcular a potência de compressão nos dois ciclos. Então aqui a gente vai ficar com W de compressão do de alta mais W de compressão do de baixo. Aí a gente consegue determinar o W de compressão a partir de uma análise parecida com essa daqui, né? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter W ponto diferente de zero, que é ponto igual a zero, e delta H, né? Então a gente fica com W ponto em cada um dos compressores vai ser igual a M ponto, H de saída menos H de entrada. A gente sabe que o trabalho de compressão ele é um input, né? Então vai ser negativo, aí negativo com negativo dá positivo. Então só passando aqui para a planilha, né? Então calculando, então W dot comp de baixa, então a gente vai ter M ponto de baixa vezes a saída do compressor vai ser H6 e a entrada H5, né? Então aqui a gente chega em kilowatts. Aqui tem um erro de unidade, né? Então aqui é 3.5 kW. Só corrigindo, desculpa aí. Que aqui tá tudo em kilojoule, né? Então agora ficou mais coerente. Tava uma vazão muito alta. Tá. Aí a gente repete o mesmo procedimento aqui para o compressor de alta, né? Então a gente vai ter M ponto do compressor de alta vezes, vai ser o quê? Vai ser H9 menos H8, né? Então, kilowatts. Então, COP vai ser igual ao quê? Vai ser QRF dividido pela soma das potências de compressão. Então aqui chega num COP de 1.72. Não é muito alto, né? Mas a temperatura de evaporação é bem baixa, né? Então legal. Aí a gente pode passar para o ciclo estágio 5. Então aqui a gente já tem os valores, né? Então a gente chegou no COP, vazão volumétrica dos compressores. Assim, aqui caiu a ordem de grandeza, né? Tava meio esquisito aquele 5.6. Mas a razão entre as duas aqui se mantém, né? Então vamos passar aqui para o estágio simples. Para adiantar também, já peguei os dados das tabelas, né? Aí o ponto 1 é igual, então o ponto 1 se mantém, né? Então o ponto 1 se mantém, né? Que é vapor saturado, ele expande até a condição de mistura líquido-vapor, né? Aqui é menos 45 e aqui 60 graus, né? Então eu chamo aqui de ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aí o ponto 3 é igual ao ponto 5 do outro ciclo, né? Então o ponto 3 é igual ao ponto 5 aqui. Então já dá para pegar essa propriedade direto também, né? Então já sei o ponto 1 e o ponto 3. Aí ele comprime isentropicamente até a pressão do ponto 1 e depois tem transferência de calor isobárico, né? Até o ponto 4 aqui. Então vamos lá. Então, conforme comentado, né, o ponto 3 e o ponto 5 são iguais. Quer dizer, o ponto 3 do ciclo simples é igual ao ponto 5 do ciclo antigo, né? Então só copiei os valores aqui, que já foram obtidos. Aí falta o quê? Falta o ponto 2, né? O ponto 2 é a expansão isentálpica do estado 1 para o estado 2, então mantém a entalpia. Só que a entalpia no 2 é diferente da entalpia no 2 no outro ciclo, né? Por quê? Porque o fato cai a temperatura, né? Então com isso acaba tendo um título de vapor maior. Então a gente até esperava isso, né? Então se fosse operar com 2, ele pegaria aqui, aí teria o ponto 2', né? Que é o do ciclo, que é o ponto 5 do ciclo de dois estágios, né? Então o título de vapor que fica menor na verdade, né? Aí a capacidade de refrigeração fica um pouco maior, né? Então que dá para comparar, né? Então o título de 0,26 e 0,35. Aí o ponto 3 já está dado, né? Então falta determinar o ponto 4. Aí o ponto 4 o que a gente tem, né? Então tá aqui, ele é a mesma entropia do ponto 3, tá aqui, que é conhecida, né? E a mesma pressão do ponto 1, tá aqui, conhecido. Aí fiz o mesmo esquema lá, então qual que é a entropia ali? 6.0354. Então a interpolação seria entre esses dois valores aqui de entropia, né? Que a pressão aqui já tá de
2.614. Então vai dar algo perto de 260 graus Celsius. E a entalpia vai dar perto de 2.044. Aí só fazendo interpolação linear, a entalpia aqui 2.037 e a temperatura 257 graus Celsius, né? Então aqui a gente determinou a temperatura máxima também, que é um dos pontos lá desejados, né? Aí vamos fazer uma estimativa aqui da vazão máxima. Então vai ser, de novo, então qual que vai ser a vazão máxima, né? Então fazendo uma análise aqui no evaporador, então a gente fica Q.ref igual a M.H3 menos H2. Então passa isso aqui dividindo, a gente chega no M ponto. Então isso aqui dividido por H3 menos H2. Aí se a gente comparar esse dado aqui que a gente obteve, 0.0038, com esse dado aqui que a gente obteve para o ciclo simples, a gente vê que a vazão de fato é um pouco maior, né? Mas se fizer a somatória das duas vazões aqui do outro ciclo, na verdade pegar a maior vazão, né, que já soma do ciclo baixo, a vazão máxima do ciclo simples, do estágio simples, fica um pouco mais baixa, né? Então vamos calcular o deslocamento do compressor, né? Então vai ser o que? Vai ser igual a M ponto vezes volume específico. Então chegamos aqui num valor 0.07, que dá próximo da somatória dos dois aqui, né? Isso aí. Então deu um valor próximo da somatória dos dois. Mesmo assim foi um pouco maior, né? Então aí precisa de um compressor relativamente grande, né? Mas vamos calcular o COP, mas calcular o COP vamos calcular a potência de compressão. Então aqui vai ser M ponto vezes o ΔH no compressor, né? ΔH no compressor vai ser igual a H4 menos H3, né? Então chegou na potência de compressão, 2.5 kW. Aí aqui a soma desses dois, 2.03, e a gente calcula o COP. Então COP igual a 3.5 dividido por isso. Então o COP de fato fica um pouco menor, né? Qual que é a razão aqui? Então dá 24% maior no caso aqui do ciclo com múltiplos estágios, né? E se a gente comparar a temperatura aqui também, né? Então a gente vê que tem uma diferença significativa, né? Então foi de 153 para 257. Então aí pode começar a dar problema de lubrificação, problema de mecânico do compressor. Aí não é legal, né? Então esse exemplo é interessante, né? Ele já ilustra que de fato tem uma diferença aí e que tem um ganho, né, na utilização de múltiplos estágios. Aí tem outros conceitos, né? Então esse conceito que a gente estava vendo é mais para utilização com amônia, né? Aí tem alguns outros tipos de conceitos de múltiplos estágios que ao invés de utilizar um intercooler flash, utiliza um trocador de calor, né? Aqui nessa parte é parecido com o que a gente viu. Então tem válvula de expansão, evaporador, compressor, o intercooler a água. Aí aqui sai o vapor é parcialmente resfriado, passa pelo compressor, condensador. Aí uma parcela do líquido, ele é expandido aqui nesse tanque. E outra parcela do líquido. Então, conforme ele expande, ele reduz a temperatura, né? Aí outra parcela do líquido vem aqui por dentro da tubulação e transfere calor para o líquido, né? Então vaporiza uma parte do líquido aqui. Aí com isso, a pressão desse líquido que está chegando na válvula de expansão B continua alta, né? Então ele continua com a pressão da saída do compressor de alta, que isso daí inibe a formação de vapor aqui no capilar, né? Se pegar esse conceito aqui para utilizar com qualquer fluido, né? O que ocorreria, né? Aqui sai líquido saturado, então se tiver qualquer entrada de energia aqui, por exemplo, que nem no exemplo que a gente fez, né? Estava menos 10 graus Celsius, então temperatura ambiente maior do que menos 10. Então se tiver entrada de energia, vai gerar vapor. Aí gerando vapor prejudica aqui o desempenho da válvula do dispositivo de expansão, né? Então fazendo esse subresfriamento aqui, aí acaba tendo esse ganho, né? Então está até representado aqui no diagrama pH, né? Então ao invés de partir desse ponto aqui para o ponto 4, ele parte desse ponto aqui para o ponto 4, né? Aí de resto é parecido, né? Então a vazão que passa aqui no ponto 8 é igual à vazão de baixo mais a vaporizada aqui, né? No processo de transferência de calor. Então esse aqui é um ciclo que também pode ser utilizado para amônia, né? Aí o próprio livro aí que você deve estar seguindo apresenta um outro conceito também, né? Que é utilizado para outros tipos de fluido refrigerante. Aí ele é um pouquinho diferente, né? Então, quer dizer, o conceito aqui acaba sendo um tanto diferente, né? Então, ao invés do vapor do compressor de baixa passar por um trocador de calor antes de ir para o compressor de alta, ele já mistura direto aqui com o vapor que está vindo do trocador de calor, né?
Então isso daqui pode ser, por exemplo, a utilização daqueles compressores de parafuso duplo, né? Que é o parafuso rotativo, né? Que aí pode ter mais de um ponto de sucção, né? Então pode ter um ponto de sucção para cumprir todo o processo de compressão e pode ter um ponto de sucção intermediário, né? Então aqui tem o fluido passa pelo dispositivo de expansão, evaporador, compressor, aqui ele mistura com o vapor que está vindo do trocador de calor, passa pelo compressor de alta, condensador, aqui sai líquido, né? Então sai um líquido aqui, ele sofre um processo de subresfriamento, por quê? Porque ele cede calor para o fluido que está vindo aqui passando aqui por esse dispositivo de expansão, né? Então parcela desse líquido aqui evapora, aí o que evapora vai lá para o compressor de alta de volta, né? E o líquido aqui subresfriado vem aqui para o evaporador. Então aí fecha o ciclo, né? Aí nesse conceito aqui, no que a gente tinha visto anteriormente, tanto nesse quanto nesse daqui, acaba utilizando uma válvula no ponto A aqui como uma válvula boia, né? Float valve, nesse ponto aqui também. Aí nesse daqui, pelo menos segundo a referência que a gente está seguindo, acaba utilizando uma válvula termostática, né? Aí onde a temperatura de referência é aqui no ponto 8. Aí quando que é interessante utilizar sistema de múltiplos estágios, né? Então, conforme tinha comentado, né, para até a temperatura de menos 30 graus Celsius aproximadamente, estágio simples dá conta, né? Mas abaixo disso já não fica muito interessante, né? Por aqueles problemas que a gente tinha comentado, né? Aumenta muito a temperatura de saída do compressor, aumenta a vazão máxima, tem que aumentar o compressor e por aí vai. Outro aspecto, então, quando a gente está falando de múltiplos estágios, também tem limitação, né? Por quê? Porque o múltiplos estágio que a gente está vendo aqui, ele trabalha com um fluido simples. Aí, dependendo do tipo de fluido, por exemplo, então, aqui entre parênteses está graus Celsius, né? Se pegar amônia, a 1 atm, ela fica a menos 33 graus Celsius, né? Então, se baixar disso daí, ela vai ficar se baixar a temperatura abaixo de menos 33, ela vai ficar com uma pressão abaixo da pressão atmosférica, né? Então, até no exemplo que a gente fez aqui, cadê as pressões? Então, no menos 45 dá uma pressão de 54,5 kPa. Que aí não é muito legal, né? Porque se tiver algum problema no sistema, algum furo, coisa assim, bom, com amônia não é desejável ter furo de qualquer modo, né? Mas supondo que tenha algum acidente, alguma coisa assim, aí vai entrar ar no sistema. Né? Então, meio que contamina o fluido refrigerante, né? Então, vamos considerar aqui um fluido menos perigoso que a amônia, né? Por exemplo, o R12. Então, para temperatura abaixo de menos 30, funciona, mas aí ele tem o risco de ter contaminação, né? Se tiver algum tipo de vazamento. Então, para isso, às vezes é interessante... aí isso daí acaba limitando a utilização do fluido, né? Além do que se a pressão for muito baixa, o volume específico fica muito alto, né? Que nem a gente viu aqui. Então, para um fluido simples, trabalhando a menos 45, por exemplo, a amônia já dá um volume específico bem alto, né? Então, dá 2 metros cúbicos por quilograma. Enquanto que aqui na menos 10 já dá um volume específico mais razoável, né? Então, para isso daqui, acaba tendo uma necessidade de um compressor muito grande, né? Para fazer o deslocamento da mesma vazão máxima. Então, pode ser que tenha condições que a utilização de múltiplos estágios com um fluido simples não seja adequada, né? Então, para isso, é interessante, pode ser utilizado o sistema cascata, conforme está representado aqui, né? Então, ele funciona como se fosse 2 ciclos independentes de compressão mecânica vapor, né? Então, aqui vai ter um ciclo de alta com um fluido refrigerante adequado, né? Então, aqui vai ter uma pressão razoável, não é uma pressão muito alta, que você vai precisar ter um trocador de calor com parede muito grossa, né? E aqui vai ser um refrigerante que vai ter uma pressão razoável aqui no evaporador, né? Então, não vai ser uma pressão muito baixa também. Aí, até aqui na tabela já tem alguns dados, né? Então, se a gente pegar o R22, por exemplo, até que o R22 tem uma faixa bem ampla, né? Mas se pegar a menos 50 graus, menos 70 graus, já começa a dar uma pressão abaixo da atmosférica, né? Aí o volume específico é grande e a pressão atmosférica, assim, se tiver algum problema de vazamento, aí vai entra ar no sistema. Então, se pegar o R13, por exemplo, que está aqui, né? Até menos 81 graus Celsius, ele está com pressão acima da atmosférica. Vou pegar o R14 aqui um pouco mais ainda, né? Mas o R13, até um tempo atrás, ele ainda era utilizado, né? Hoje em dia está o R23 e está tendo uma tendência de substituição por outros fluidos menos poluentes, né?
Então, por exemplo, conforme está até representado lá no esquema, né? Então pode utilizar esse daqui para o circuito de baixa, né? Que ele vai tranquilo até temperatura mais baixa, né? Menos 100, coisa assim. E para o ciclo de alta utiliza um outro fluido, né? O 22, 134A, por exemplo. Aí um ponto aqui muito de fato eu não sei, né? Mas muito provavelmente que limita a utilização do R14 é que o ponto crítico dele é menos 45. E a pressão no ponto crítico já é 3,5, né? Então, se deixar ele chegar na temperatura ambiente, a pressão vai ficar meio elevada, né? Então, aí precisa de trocador de calor com parede bem espessa, né? Aí no R13 é um pouco mais tranquilo, né? Então, temperatura crítica 28 com pressão de 3,8, né? Pressão alta, mas nada não é tão absurdo quanto, assim, não é tão alto quanto o do 14, né? Então aqui tem até uma representação esquemática, né, dos diagramas, estão sobrepostos, né, diagrama TS. Então os fluidos teriam curvas distintas, R3 e R22, né? E aqui precisa ter a transferência de calor do condensador do circuito de baixa para o evaporador do circuito de alta, né? Aí tem algumas pesquisas que o pessoal avalia como que fica o COP global do sistema, tanto com base na temperatura de condensação, temperatura de evaporação, a temperatura média aqui e o ΔT entre esses dois, né, que é o ΔT aqui. Bom, então é isso aí. Aí assim, no livro texto aí está um pouco mais explicado, né? Então aqui vai um pouco mais rápido na aula. Aí recomendo aí que vocês deem uma lida, aí conforme vai tendo exemplo, vão executando também, né? Então até a próxima aula. A gente começa com os componentes do sistema de compressão.